Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao terceiro bimestre e falaremos um pouco sobre Roma Antiga. Então, de início, falaremos um pouco sobre a origem de Roma, que, segundo a obra Eneida do poeta Virgílio, o povo romano é descendente do herói troiano Enéas, que, terminada a guerra de Troia, o herói fugiu para a Península Itálica, e ao chegar à região, fundou uma cidade chamada Lavínio, que mais tarde foi ampliada com a criação do reino de Alba Longa. E a partir disso, pessoal, surge a lenda, no qual envolve os irmãos Rômulo e Remo, que foram, nesse caso, aí, adotados por uma loba que os amamentou até serem encontrados por camponeses. E já adultos, os irmãos souberam de sua origem, voltaram ao reino de Alba Longa e retomaram o poder. E juntos, criaram a cidade, mas, tempos depois, acabaram se desentendendo e Rômulo matou o próprio irmão, passando a governar sozinho a própria cidade, no qual recebeu o nome de Roma em sua homenagem, tá? Então, aqui também falar sobre outra, história que envolve a origem da cidade romana, que, segundo historiadores, sua fundação se deu com a construção de uma pequena vila na região do Lácio, na Península Itálica, por dois povos, os latinos e os sabinos. Um terceiro povo, os etruscos, constantemente ameaçava a pequena vila, conseguindo dominar a região no século VII antes de Cristo. E por meio da união desses povos e de suas respectivas culturas, a cidade de Roma nasceu, tendo Rômulo como o primeiro dos 7 reis etruscos. E inicialmente, a pequena vila era formada por grupos familiares, os genos, que mantinham a relação igualitária de posse da terra. E a liderança do território dava-se pela autoridade do pater, que era o patriarca, e a base econômica desse grupo era gerada por meio da exploração coletiva das terras e da pecuária. E em 753 e 509 a.C., Roma viveu sua fase monárquica, como nós vimos, a monarquia, era uma das principais formas de governos daquela época. Então, nesse período, o rei tinha funções executivas, judiciais e religiosas, mas era controlado pelo Senado ou pelo Conselho de Anciãos. E os demais cidadãos compunham a Assembleia ou a Cúria, que era responsável pela aprovação das leis do Senado. E quanto à sociedade romana, ela era formada pelos patrícios, que eram os nobres proprietários de terras, pelos clientes, que eram homens livres que associavam aos patrícios, e pelos plebeus, que eram comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. Além disso, pessoal, tinham os escravos, certo? Que inicialmente eram devedores, mas que, com a expansão do território, foram considerados parte dos povos conquistados. E no fim do século VI a.C., em 509, os chefes das grandes famílias, interessados em controlar o poder, depuseram o rei, instaurando uma nova forma de governo chamada de república, governo do povo, que se manteve até 27 a.C. E com isso, os patrícios passaram a ter o controle absoluto sobre a estrutura política e social de Roma. E durante a República, o poder foi exercido pelos órgãos descritos a seguir. O consulado, que era composto de 2 cônsules eleitos para um mandato, de um ano. O Senado, que era formado por 300 homens com cargo vitalício, ou seja, até a sua morte. Os magistrados, que eram os altos funcionários da República formados pelos pretores, que eram responsáveis pela justiça, pelos censores, encarregados de recensear, ou seja, recensear, pessoal, era o ato, de enumerar e relacionar ou equivalente a censo, de ter um controle acerca da população e controlar os costumes.
pelos edis, né, que fiscalizavam o abastecimento de alimentos e o policiamento, e pelos questores, que tinham a função de administrar as finanças públicas e cobrar os impostos. E mais tarde foi criado um cargo denominado de tribuno da plebe, responsável pela defesa dos plebeus, que eram as pessoas mais pobres daquela época, tá? Tinha também a Assembleia dos Cidadãos, que era composta de representantes do povo, e o ditador, que era escolhido em períodos de guerra para governar por 6 meses, ou seja, por um tempo aí determinado. E a necessidade de aumentar a defesa de Roma, em virtude de ameaças de invasões, forçou os patrícios, né, que eram os nobres e grandes proprietários de terras, a admitirem os plebeus no exército, concedendo a eles, posteriormente, direitos civis. E os plebeus obtiveram o direito de voto nas eleições, assim como a possibilidade de ser eleitos para as várias magistraturas, alcançando, portanto, igualdade política. E no fim do século V a.C., os plebeus mais ricos conquistaram o direito de entrar no Senado. Então, aos poucos, né, os plebeus, as pessoas mais pobres, foram conseguindo uma certa ascensão social. Tá certo, gente? Então, dando continuidade, aqui tem um esquema, né, no qual mostra é, o Senado Romano, como era composto o Senado Romano, tá? E também as bases aí desse governo durante esse período, né, que era formada por uma Assembleia Curiata, uma Assembleia Tributa, uma Assembleia Centuriata e a Assembleia da Plebe, tá? E durante a República, Roma destacou-se, né, por seu estado guerreiro, composto de regimentos de infantaria e soldados, sendo a força militar mais eficiente da antiguidade. E isso, né, se dava em função da necessidade de garantir suas fronteiras e conquistar novas terras para instalar seus cidadãos, que deveriam, né, consequentemente, dedicar-se à agricultura e defender seus aliados para expandir as atividades comerciais da região. E por todos esses motivos, Roma iniciou um processo de expansão geográfica, transformando a cidade no centro político de um vasto império. Tá certo, pessoal? Então aqui tem um jogo rápido, no qual vocês terão que responder, tá? E dando continuidade ao assunto, né, e falando um pouquinho mais sobre a República Romana, podemos dizer que durante esse período, Roma começou a conquistar, ou melhor, Roma começou a conquista da Península Itálica e do Mediterrâneo Ocidental, território no qual permaneceu após o longo conflito com os cartagineses nas chamadas Guerras Púnicas. Lembrando, pessoal, que as Guerras Púnicas foram guerras travadas entre Roma e Cartago, né, ou Cartago, que era a antiga colônia fenícia. E os romanos, né, ocuparam parte da Península Ibérica, transformando Cartago em uma província de Roma. E no Mediterrâneo Oriental, lutaram contra os macedônios e conquistaram a Grécia, alguns territórios da costa asiática e o norte da África. Essas guerras ocorreram em 3 momentos que veremos a seguir. O primeiro momento ficou conhecido como a Primeira Guerra Púnica, que ocorreu de 266, ou melhor, que ocorreu de 264 a 241 a.C., e foi, né, um confronto com os cartagineses, onde os romanos dominaram a Sicília, a Córcega e a Sardenha. Já a Segunda Guerra Púnica é o conflito mais conhecido, principalmente em virtude do general cartaginês Anibal, que usou grande quantidade de soldados e elefantes para cruzar os Alpes. E apesar disso, né, os romanos venceram e dominaram a Península Ibérica. E a terceira e última Guerra Púnica, que ocorreu de 149 a 146 a.C., os romanos atacaram a capital cartaginesa e decretou a derrota definitiva de Cartago, né, quando Roma tornou-se, portanto, o principal poder do mar Mediterrâneo.
E a expansão romana foi realizada por um exército disciplinado e eficiente, que evoluiu suas táticas e armamentos até tornar-se o mais poderoso do mundo antigo. E no aspecto social, a expansão favoreceu os ocupantes das classes políticas, que aumentaram sua riqueza por meio de guerras e impostos, os quais deveriam ser pagos pelos territórios dominados. Então aqui fala um pouquinho mais sobre essa expansão romana e mostra também um mapa, né, detalhando aí a expansão romana durante os períodos da monarquia, do império e da república até a morte de Augusto, tá, gente? Então aqui fala um pouquinho sobre a crise na república, tá? Que apesar de no período entre os séculos 5 e 2 Roma ter conseguido dominar muitos territórios do mar Mediterrâneo, o último século da República passou por muitos problemas que acarretaram uma grave crise. E com as conquistas territoriais, Roma teve aumento de latifúndios, ou seja, de grandes extensões de terras e de problemas sociais, o que provocou disputas pelo poder. Então, observe, né, algumas situações que influenciaram a crise. Então, aqui ele destaca algumas situações como a tentativa de reforma agrária, militares no poder, revolta dos escravos, tá? Dentre outras situações. Então, a tentativa de poder, ou melhor, de reforma agrária, ocorreu, né, quando eleitos tribunos da plebe, os irmãos Tibério e Caio Graco iniciaram uma série de propostas de reformas sociais. E em 133 a.C., Tibério propôs limitar o tamanho das grandes propriedades e conceder pedaços de terra aos plebeus, mas acabou sendo assassinado. E em 123 a.C., seu irmão Caio retomou o projeto de reforma agrária, né? Então, a reforma pessoal tinha como objetivo proporcionar a distribuição de terras desapropriadas para determinados grupos sociais, mas também foi assassinado. E sem essa reforma, a sociedade da República Romana começou a apresentar sinais de crise. Outra situação foi a dos militares no poder, que após vencer várias batalhas na África, Mário, que era líder da plebe, tornou-se cônsul por 6 vezes seguidas e, como medidas, reformou o exército e passou a pagar os soldados, além de oferecer lotes de terras aos que tinham mais de 25 anos de serviço. Porém, isso acabou gerando muitos gastos ao governo naquela época. E houve também as revoltas dos escravos, né, que com o processo de expansão romana, o número de escravos aumentou consideravelmente, de modo que a economia local chegou a ser sustentada por essa mão de obra. E as condições de vida dos escravos, até então sem direitos, provocaram grande convulsão social e uma série de revoltas, né, com a liderança de Espartaco, que foi um grande gladiador. Tá certo, gente? E diante dessa situação, o Senado, né, concedeu poder a diferentes líderes militares que terminaram enfrentando-se em várias guerras civis. No entanto, um desses líderes, chamado Júlio César, assumiu o poder e lutou contra o Senado em uma guerra civil. E o líder romano acabou morto 4 anos depois, sendo sucedido por Otávio, né, que, para obter o poder, enfrentou 2 rivais em uma guerra civil que marcou os últimos anos da República e o início de uma nova fase da história romana, o Império, que veremos na próxima aula. Tá certo, gente? Então aqui tem, né, uma representação da estátua de Júlio César, que foi chefe militar e ditador romano. Tá certo, pessoal? Então, gente, até a próxima e um forte abraço. Tchau.